do povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Quero ler uma palavra aqui hoje no livro de Josué, capítulo 23 e versículo 14 a seguir, que diz sobre a promessa de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aqui, meus irmãos, Josué estava exortando o povo a respeito das promessas, que nenhuma das palavras, das promessas que Deus tinha feito com o povo de Deus tinha falhado. E nos nossos dias, meus irmãos, é a mesma coisa. As promessas de Deus, ela foi feita para cada um de nós. E as nossas promessas feitas por Deus, elas estão de pé. Elas não morreram, não foram esquecidas, não estão esquecidas e nem vai ser esquecidas. Porque quem fez as promessas conosco foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E Deus é fiel para cumprir cabalmente aquilo que Ele promete. Muitas das vezes nós, ansiosos, se desesperamos, perdemos a nossa fé, perdemos a nossa paciência, a nossa tranquilidade a respeito das promessas e precipitamos e pensamos que o Senhor falhou conosco, que o Senhor não cumpriu a promessa dele, que o Senhor não foi fiel. Mas a palavra do Senhor, ela nunca falhou e nem vai falhar. O Senhor fez uma promessa com você, meu irmão, minha irmã. Ele vai cumprir. No determinado tempo dele, naquele dia, naquela hora, ele cumprirá. Mas você tem que crer na promessa de Deus, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que crêem. Os que crerem. Por exemplo, tem pessoas, pastores, membros, crentes, por exemplo, ele não acredita no dom da revelação. Então ele não busca, ele não acredita, e aí ele critica aquela que tem o dom da revelação, dizendo que a revelação não é de Deus. Mas por quê? Porque os sinais seguirão os que crê, e ele não crê no dom da revelação, não busca, e por ele não ter o dom da revelação, então ele se sente diminuído e diz que o dom da revelação não é de Deus. Entende? Por quê? Porque os sinais seguirão os que crê. Outro não crê no dom da cura. Então ele não acredita na cura. Então ele acha que as igrejas não podem ter cura. Por quê? Porque ele não acredita no dom da cura, não busca, e ele não ora, não chama as pessoas para orar, não conta, o povo dele não conta as bênçãos na igreja, não conte a bênção, porque não tem bênção para contar, e ele então critica aquela igreja que tem o dom da cura. Entende? Mas é porque ele não busca, não ensina a igreja a buscar e fica criticando quem busca. Mas as promessas de Deus é bíblica. Ela não falha. O outro, ele não crê mais no dom, por exemplo, da profecia. Então ele critica quem tem o dom da profecia. Ele critica.
o outro não crê que o batismo do Espírito Santo existe e que foi uma promessa feita por Deus para nós, e ele critica aqueles que falam em línguas estranhas. Outros chegam até proibir o falar em línguas estranhas na igreja dele, como se ele mandasse no Espírito Santo de Deus. Como que eu posso chegar no Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa e dizer, não fala aqui língua estranha na igreja? Ué, então essa igreja não é de Deus, não é do Espírito Santo? A igreja é de Deus. O pastor está ali somente para fazer a obra de Deus. O crente está ali para glorificar Deus. Mas não pode impedir o trabalhar de Deus ao dedo. Ele não pode impedir o trabalhar de Deus. Glória a Deus, aleluia. Na igreja, ele não pode proibir o falar em língua na igreja. Glória a Deus, aleluia. Ele não pode proibir o falar de línguas na igreja. Porque é o Espírito Santo que está trabalhando, é o Espírito Santo que está falando. Aquela pessoa buscou o Espírito Santo e ele recebeu. Agora, como eu, como pastor, posso proibir o Espírito Santo na igreja? Mandar no Espírito Santo. Aqui na minha igreja eu não quero que fale em línguas estranhas. O que é isso? Então a igreja é tua, não é de Deus? O Espírito Santo é menor que você manda o Espírito Santo? Quando Paulo diz, exortando, que quando falasse um ou dois, os outros ficassem calados, ele estava exortando a respeito das pessoas que têm uma atitude de cristão dentro da igreja. Para não virar baderna, bagunça. Mas aí ele diz, não proibis o falar em língua estranha. O próprio Paulo diz, não proibis. Porque quem somos nós para proibir o Espírito Santo na vida de uma pessoa falar? Então, as promessas só vai cumprir na vida daqueles que crê. Mas que vai cumprir, vai. Por mais que o diabo fala que não, ou você já desanimou pelo tempo, que você acha que está demorando, que Deus não chega tarde, somos nós que somos precipitados, então vai cumprir a mesma coisa. Entendeu? Agora, o Espírito Santo de Deus, os dons de Deus, as promessas de Deus, ela vai cumprir na vida daqueles que crê. Só na vida daqueles que crê também, porque aquele que duvida e deixa de pedir e deixa de clamar, ele não vai receber. Porque o sinal seguirão os que crê. Por exemplo, eu sei que Jesus ressuscita o morto, mas tem uns que acham que não. Então, se alguém morrer e alguém pedir para orar desesperadamente, eu vou orar em nome de Jesus, e Jesus tem o poder de ressuscitar aquele morto, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lázaro, a filha de Jairo e muitos outros. Entende? Então, o sinal vai seguir eu porque eu creio. Se o outro for ali e não crer, não vai acontecer nada. Então nós temos que crer na palavra de Deus, nos dons de Deus, deixarmos de ser incrédulo, porque senão vai ficar uma igreja que ninguém conta uma bênção. Tem igreja que é assim. Eles não glorificam a Deus com as palmas, nega a Deus as palmas para Deus, bate palma para o homem, mas não bate as palmas para Deus. O pastor repreende a pessoa falar em língua estranha. O povo da igreja dele não conta uma bênção, não tem uma bênção para contar. E aonde nós vamos mostrar Deus para o povo do mundo? Aonde nós vamos mostrar para os incrédulos que nós cremos? Se é que nós cremos, nós temos que mostrar os sinais. Porque os sinais seguirão os que crê. Os que crerem. O próprio Jesus disse, sinais seguirão os que crerem. Por onde Jesus passava havia sinal. Havia prodígios. Havia maravilha. Havia cura divina, milagres e libertação. Tem igreja que você não vê demônios caindo, pessoas sendo libertas. Tem igreja que você não vê um cote à bênção. Tem igreja que você não vê o povo batendo palma. Tem igreja que você vê a pessoa o próprio pastor proibindo as pessoas de falar em língua estranha.
usando a Bíblia errada, dizendo que Paulo, cheio do Espírito Santo, disse isso, quando ele não disse. Ele estava falando de ordem, de decência, mas não proibais o falar em língua. Está em Coríntios, pode ler. Então, veja bem, as pessoas estão torcendo a palavra e tirando o direito das pessoas de receber os dons de Deus. E a igreja vai ficando sem dons, sem milagres, sem operação de Deus, por culpa de pessoas incrédulas que dizem ser cristão, mas já não crê na própria palavra, não crê no Espírito Santo e não crê na igreja. Aí fica até mesmo criticando os que têm o dom de revelação, dizendo que o dom da revelação não é de Deus. E muitos também proíbem as mulheres de pregar o Evangelho. Mas Jesus chamou a todos. Tinha mulheres que trabalhavam com Paulo no Evangelho. Glória a Deus. Aquela mulher samaritana, quando Jesus pediu água de beber para ela, que Jesus relatou para ela que ele era o mestre, era o Salvador, ela saiu pregando para as pessoas. Glória a Deus, aleluia, que o Messias tinha vindo. Então, nós não podemos proibir ninguém de pregar o Evangelho, ninguém de falar em língua estranha, e temos que crer nos dons. Por exemplo, Deus te prometeu algo espiritual, o dom da cura, no tempo dele vai cumprir. Deus te prometeu o dom da revelação, dom da profecia, Deus vai cumprir. Dom de línguas estranhas, Deus vai cumprir. Deus te prometeu algo material, uma casa, Ele vai cumprir. Deus te prometeu um carro, Ele vai cumprir. Porque aqui, nós não estamos falando de riqueza, mas estamos falando de coisas que Deus prometeu. Quantas pessoas que Deus prometeu uma casa e deu? Prometeu um carro e deu? Prometeu um dom e deu? Então Deus, nosso Deus, é Deus de dar coisas espirituais e coisas materiais. Desde que precisamos daquilo e nós pedimos com fé, Deus dá. Porque Deus também não quer ver o povo dele na miséria. Porque quando Deus diz para nós não ficar atrás de riqueza, Ele também não diz para nós ficar na miséria. Entendeu? Então é apenas pedir o básico, o que nós necessitamos. E nós não necessitamos de uma casa? Necessitamos, e tem pessoas que não têm a casa. Então Deus prometeu e vai dar. Tem pessoas que não têm um carro, Deus prometeu e vai dar. Entende? E se Deus até te prometeu te dar uma fazenda, Ele vai cumprir. Porque Ele conhece teu coração, sabe que você ama a Deus e pediu aquela fazenda e vai te dar. Então, os dons espiritual, material, os dons espiritual, as promessas espiritual e material vai cumprir, mas no tempo de Deus. A palavra de Deus mostra que Abraão esperou muitos anos, 100 anos para ter um filho, mas teve. Teve Isaac. No tempo de Deus. Sara riu quando o anjo falou que ela ia ter um filho, mas o anjo diz, haveria coisa difícil no tempo de Deus? E cumpriu. Assim cumprirá na minha vida, já tem cumprido na minha vida algumas promessas, e tem mais alguma para cumprir, e vai cumprir. Assim é na tua, e na daqueles que Deus fez promessa e que crê. Mas você tem que crer. Então, meu irmão, essa palavra é para você ter ânimo, porque você tem as promessas de Deus e às vezes você acha que já morreu as promessas. Mas não morreu não, está de pé. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Mas você tem que voltar a crer. Voltar a exercer a fé. Crer. E ter certeza que o Senhor vai entregar e não vai tardar. Porque Ele não tarda, Ele não chega tarde. Ele chega no tempo certo. É nós que precipitamos. Então as bênçãos que Deus te prometeu, está de pé, está na tábua da mão de Deus, e a qualquer momento Ele vai te entregar. Para que você possa receber essa palavra, crer nas promessas de Deus, em nome de Jesus. E fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.